dia a todas. Em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e em comemoração à campanha anual dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, debateremos hoje um assunto que comove a sociedade: a violência contra a mulher negra. Dados do IPEA revelam que na década compreendida entre 2001 e 2011, mais de 60% das mulheres assassinadas no país eram negras. E mais, o mapa da violência produzido em 2010 pelo Centro Feminino de Estudos e Assessoria, CEFEMEA, destaca que as mulheres negras são as maiores vítimas de homicídios domésticos no Brasil, 40% a mais que as mulheres brancas. Além da violência física, há violência racial, inclusive racismo institucional, que é o racismo praticado pelos próprios órgãos de apoio à mulher, como delegacias e hospitais do país. Para falar sobre esse tema, está aqui entre nós Bruna Pereira, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade de Brasília, que apresentará uma pesquisa inédita desenvolvida pelo núcleo acadêmico intitulado Tramas e Dramas de Gênero e Cor: a violência doméstica contra a mulher negra. Enriquecendo o tema, teremos as participações da doutora Mônica de Oliveira Gomes, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, e da deputada federal Luciana Santos, que trarão grandes contribuições para este debate. Agradecemos as presenças de todos. O projeto Quintas Femininas ocorre a cada 15 dias, alternadamente no Senado e na Câmara, e é uma iniciativa da Procuradoria da Mulher do Senado, em parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Tem como missão promover debates e aproximar o público dos principais temas femininos envolvendo os poderes constituídos, as universidades, a sociedade civil organizada e o público em geral. Espectadoras de outros estados ou municípios podem participar com perguntas para os convidados ou dando sua opinião sobre o assunto. A transmissão está sendo feita ao vivo pelo endereço bit.ly/violência contra a mulher negra. Acesse o nosso site http://www.senado.gov.br/senado/procuradoria ou participe pelo Alô Senado através do telefone 0800 6122 11. Passamos agora a palavra para a mediadora da mesa, a senhora Silvia, da Secretaria de Relações Públicas do Senado. Obrigada, senadora Maria do Carmo. A senadora Maria do Carmo Alves, a partir desse momento, deixará a condução dessa mesa de trabalho para cumprir outro compromisso de sua agenda parlamentar e, assim, daremos seguimento à nossa Quinta Feminina de hoje. Quero deixar registrado que nós estamos aguardando a presença da deputada federal Luciana Santos, que está já em deslocamento para esta sessão. Bom, como dizia, então, a senadora, o projeto Quintas Femininas ocorre a cada 15 dias, alternadamente, no Senado e na Câmara. Então, já que hoje estamos aqui,
Na próxima quinta, o evento será na Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Procuradoria da Mulher do Senado, em parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Tem como missão promover debates e aproximar o público dos principais temas femininos, envolvendo os poderes constituídos, as universidades, a sociedade civil organizada e o público em geral. Espectadores de outros estados ou municípios, ou mesmo quem esteja aqui em Brasília, mas não possa estar fisicamente presente aos encontros, seja na Câmara ou no Senado, podem participar e interagir, fazendo perguntas a convidados ou a parlamentares por meio do seguinte endereço eletrônico: www.senado.leg.legislativo.br/e-cidadania, tudo junto. Quando entrarem na página do e-cidadania, haverá um ícone azul turquesa, escrito audiências públicas. Então, a terceira setinha, a última, diz assim: participe. Aí a pessoa clica e ela tem, então, acesso à lista de audiências públicas e eventos, entre os quais os da Procuradoria da Mulher. E, clicando ali, então, a pessoa pode assistir ao vivo por meio de streaming pela internet. E tem também informações sobre como participar. Outra forma de participar também dos eventos das quintas femininas é o acesso pelo Alô Senado. Então, a pessoa disca gratuitamente de qualquer parte do território nacional 0800 61 2211 e aí, então, ela pode ter a sua pergunta encaminhada e participar do evento. Bom, sem mais demora, então, enquanto aguardamos a a deputada federal Luciana, eu gostaria de passar a palavra para a mestre para a mestre Bruna Pereira. Ela é mestre em Sociologia e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade de Brasília, como já foi dito pela senadora, e vai, então, agora, nos próximos 30 minutos, nos falar sobre esse trabalho que ela desenvolveu. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Não. Falar um pouquinho mais alto. Bom dia. Não, o microfone aqui não está ligado dela. Alô? Alô? Eu vou direcionar o meu só para ajudar. Alô? Então, por favor. Vamos lá. Você já pode aproveitar e tirar aqui. Me ouvem? Agora sim. Sim, melhorou. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dar início à minha fala agradecendo a presença de vocês, as companheiras de mesa e também pela oportunidade, pelo convite para falar. Como acadêmica, não tem prazer maior do que ter a chance de divulgar a nossa pesquisa, principalmente quando ela diz respeito a temáticas tão sensíveis e que, como a gente espera poder mostrar, exigem ainda uma reflexão e uma visibilidade que ainda não foram, que não têm sido destinadas a esse tema. A temática da violência doméstica é uma das principais bandeiras feministas, da violência em geral, da violência contra a mulher, e tem sido um fio condutor das ações políticas e das mobilizações políticas dos diversos movimentos feministas. No entanto, nós temos ainda uma dificuldade muito grande no nosso país em reconhecer que os fenômenos sociais em geral e o fenômeno da violência em específico está articulado com o racismo. Então, nós falamos sobre diversas formas de violência, mas dificilmente nos lembramos que o impacto do racismo determina formas diferentes de violência para homens e mulheres negros e negras. Então, a minha pesquisa foi nesse sentido. Foi uma pesquisa exploratória, onde eu busquei verificar, por meio de entrevistas com mulheres negras,
verificar dinâmicas, práticas e sentidos estabelecidos na prática violenta, ou na violência que elas sofriam, e que estivessem pautadas não apenas no gênero, na condição de serem mulheres, como também na raça. E os resultados foram bastante surpreendentes e, embora muitas vezes, muito sutis. Então, esse eu acho que é o maior desafio em falar para vocês, que no trabalho de pesquisa a gente tem mais espaço para ir retomando as cenas, indicando como a raça participa delas. Eu acho que o meu desafio hoje é passar para vocês isso de uma forma um pouco mais condensada. A dissertação, o nome da dissertação do trabalho, da pesquisa, é Tramas e Dramas de Gênero e de Cor, a violência doméstica e familiar contra mulheres negras. Está disponível no repositório institucional da UNB, então, jogando no Google o meu nome ou o título, vocês podem encontrar de uma forma mais detalhada. Então, de uma forma geral, o que eu tive a oportunidade de retomar a partir da fala das minhas entrevistadas foi que a maior parte das dinâmicas em torno da cor ou raça das mulheres e homens envolvidos nos cenários de violência, muitas vezes, na maior parte das vezes, dispensava a menção direta à raça ou à cor. Ou seja, quem estuda raça, quem estuda as relações raciais brasileiras, sabe que uma das questões, das especificidades, uma peculiaridade do racismo brasileiro é justamente esse caráter velado e muitas vezes sutil, que constitui um caráter muito perverso, porque muitas vezes é mais difícil de se aprender as dinâmicas que determinam desigualdades, violências e barreiras ao acesso a direitos. Então, o que nós temos muitas vezes são violências que não são nomeadas. Isso também é um resultado muito nítido da pesquisa. Pelo menos nos últimos 30 anos, os esforços dos movimentos feministas e das políticas públicas tiveram bastante resultados para as mulheres, para que elas pudessem nomear a violência e identificar as situações de violência em que elas estavam envolvidas, que elas estavam vivendo. A mesma coisa não me parece que aconteceu quanto à questão racial, apesar dos múltiplos esforços dos movimentos negros e movimentos de mulheres negras no nosso país. Então, as entrevistadas tinham uma dificuldade muito grande de reconhecer situações de racismo como situação de racismo, a ponto de se colocar questões de como abordar. E, de fato, o que eu encontrei muitas vezes não era a menção explícita da situação de racismo, eram questões muito sutis que eu pude observar depois no montante das entrevistas, observando algumas recorrências das quais eu vou falar para vocês agora. Então, muitas vezes, a questão racial não aparecia como uma menção diretamente negativa ou ofensiva à dimensão racial, e muito menos de forma direta e explícita. Nós temos, nos estudos sobre violência doméstica, uma discussão sobre o poder disciplinador, que seria, na nossa sociedade patriarcal, essencialmente masculino. E o que eu encontrei foi que esse poder disciplinador ele nunca está descolado da questão racial, ou seja, o poder disciplinador ele tem também uma cor, e ela é branca. Como um lugar, a branquitude é um lugar de autoridade na nossa sociedade e não apenas a masculinidade. Então, esses dois aspectos se conjugam na violência. A cor, raça das mulheres indica também, se nós temos o sexo, o gênero, o fato de ser mulher, indica uma expectativa quanto aos papéis e os lugares que a mulher pode ocupar nas relações domésticas e familiares, mas também a sua cor. E esse foi um dos achados, que os parâmetros de envolvimento nos relacionamentos, as expectativas dos parceiros e parceiras, ela também passa pela cor dessa mulher. Então, mulheres de cores diferentes recebem expectativas diferentes. E, no caso das mulheres negras, de forma específica, esse papel que se espera que elas desempenhem destoa, muitas vezes, do que a bibliografia feminista, do que os estudos feministas entendem como o papel da mulher. A questão da fragilidade é uma delas, e eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, o que eu
gostaria de ressaltar nesse momento é que a forma como as mulheres negras, nós mulheres negras, somos representadas através da história, isso persiste não apenas como uma coisa distante, ou na propaganda, ou na televisão, mas também como representações que otorgam sentido para as nossas relações sociais, inclusive nas situações de violência doméstica e familiar. Então, o que eu encontrei, eu vou tentar mostrar isso para vocês, são formas de violência que os estudos sobre violência doméstica em geral, quando não incluem o recorte racial, ainda não estão muito atentos, não haviam identificado. Então, por isso mesmo, o estudo teve muito um caráter exploratório, e eu acho que se eu conseguir mostrar que existe um fenômeno e que ele merece ser melhor investigado e envolver políticas públicas específicas, então esse é o meu objetivo. Não é um trabalho de se fazer sozinho, é mais um início. Então, eu utilizei nomes fictícios. Sempre que eu falar com vocês, os nomes são nomes fictícios. Eu tenho 3 casos principais em que eu me centro. O primeiro deles é da Manuela. A Manuela é uma mulher parda, que se classificou como parda, negra, portanto, e ela narra uma situação de violência doméstica já na casa materna, paterna, no ambiente familiar, em que ela tinha irmãs mais claras do que ela. E essas irmãs e ela recebiam atribuições distintas, não apenas nas relações familiares, como nas tarefas domésticas. Ela, como irmã mais escura, a ela eram atribuídas as tarefas domésticas e não as outras irmãs. Então, eu acho que esse é um primeiro cenário para indicar a sutileza do racismo e como o racismo, na nossa sociedade, atribui lugares diferentes às mulheres. As outras irmãs não eram atribuídas esse tipo de serviço, de trabalho doméstico. Se esperava apenas que ela desempenhasse tais tarefas. Em nenhum momento, o pai, que era quem lhe atribuía essas tarefas, dizia que era porque ela seria mais escura. Mas isso acontecia, e a gente sabe que, historicamente, o trabalho doméstico tem sido atribuído às mulheres negras na nossa sociedade. Então, são recorrências e sutilezas que constroem o quadro que a gente tem de recorrência de mais de 1 em cada 5 mulheres, ainda hoje no país, mulheres negras adultas, ocuparem posições de trabalho doméstico. E, mais do que isso, eu acho que esse cenário, esse caso, essa situação, esse episódio, mostra como o gênero, a raça, e não apenas o gênero, impacta a socialização dentro das famílias. E não apenas a socialização, como o entendimento do eu, a formação do eu, da subjetividade e a inserção no mundo. Então, se nós vamos falar de cidadania, se nós vamos falar de acesso a direitos, se nós vamos falar de combate à violência, nós temos que pensar no nível anterior ainda, de formação mesmo dos sujeitos, dos homens e mulheres, e que ele é racializado e atribui lugares diferentes para sujeitos de cores diferentes e raças diferentes. A outra questão que apareceu com bastante força foi a questão da cor das mulheres. A cor dos filhos e filhas dentro da situação de violência doméstica. Em uma sociedade multirracial como a nossa, é muito comum que os filhos nasçam mais claros ou mais escuros do que se espera. E o que eu encontrei, já existe a violência, muitas vezes, o que os parceiros alegam, mesmo sem indício algum, é infidelidade ou um questionamento da virtude feminina, e isso serve como motivo de violência. E o que nós podemos notar, o que eu pude notar nesse caso é que a cor dos filhos e filhas influencia nisso. Então, se nós temos num caso específico, a gente tinha um filho, uma mulher negra, um homem mais escuro do que ela, o filho nasceu um pouco mais claro do que o pai imaginou que ele deveria ter nascido. E essa mulher era, então, considerada, a família dele questionava a fidelidade dela, a sexualidade dela. Então, a cor dos filhos ou filhas pode servir como um elemento de controle da sexualidade da mulher e se reverter, então, em um quadro de violência, a ponto de se passar uma vida inteira, até que o menino, em algum momento, fizesse um exame de paternidade, mas, até então, essa mulher sofreu violência por conta da cor do filho. Ou, então, quando o filho... famílias primas com cores semelhantes e fenótipos semelhantes, os filhos nascem um mais claro, outro mais escuro, e isso serve de motivo de comentários entre família. Então, é uma violência também à mulher, é um elemento a mais de questionamento da sua virtude sexual, que a gente sabe que serve muitas vezes
como motivo da violência, que não foi ainda envolvido ou mais explorado pela bibliografia pelos estudos ou pelas ações em torno da violência doméstica. A outra questão que nós temos é quanto à cor dos parceiros. Então, em uma situação muito específica, que eu gostaria de narrar também, a Manuela, essa minha entrevistada, ela sofreu diversas situações de racismo dentro da família. Então, o pai era mais claro, atribuía tarefas domésticas somente a ela e também a ofendia racialmente. Inclusive, ofendia a mãe, nunca ofendeu a mãe dela, que era também mais escura, mas ele xingava a menina. Então, ele falava para a menina, para a Manuela, falava para a mãe da Manuela, essa sua neguinha. Então, por mais que não houvesse uma recusa em se envolver com uma mulher mais escura, existe uma violência racial em relação aos filhos e filhas, que constitui uma violência indireta à mãe também, porque a mãe também é mais escura. Então, outro tipo de violência que a gente ainda não foi capaz de detectar como sociedade. A questão e sem contar que tem uma ofensa constante, quando mesmo um homem mais claro ou mais escuro, quando envolvido como uma mulher uma mulher negra, existe a possibilidade de que a questão nós tivemos em muitos estudos o envolvimento afetivo, a relação afetiva, o casamento, constitui um indicador de que não existe racismo. Isso precisa ser questionado, porque não necessariamente porque existe uma ligação afetiva, um casamento, deixam de haver dinâmicas racializadas. Muito pelo contrário. Elas podem, inclusive, ser reforçadas. O que eu tento mostrar, então, é que pode permanecer um ideal de feminilidade que é branco, um ideal de branquitude conjugado ao ideal do que é a mulher ideal. Quem é essa mulher que serve para ser esposa? Eu posso me casar com uma mulher negra, mas quem é a mulher que, de fato, representa o modelo de mulher na nossa sociedade? É uma mulher branca. Não apenas esteticamente, como também em questão de outros atributos morais, intelectuais, enfim. Então, no caso da Manuela, ela ainda se casa com um homem mais escuro do que ela, possivelmente para fugir das ofensas raciais e de toda a situação que ela tinha passado de racismo com o pai. E o que acontece é que o relacionamento é entremeado por diversos tipos de violência. E, em um determinado momento, o marido diz para ela que estava com ela porque queria, mas que ele podia se livrar dela, porque ele tinha mulheres brancas que o desejavam e que ele tinha, nessa situação, um caso com uma mulher branca. Então, esse é um tipo de violência, é um tipo de humilhação, porque vai justamente na condição racial da mulher. Ela falando, você é menos mulher e eu tenho acesso a mulheres brancas. O acesso sexual a uma mulher branca determina para ele, reequilibra ali as forças do casamento. Então, o que eu busco dizer com uma análise dessa situação é como nós temos as hierarquias de gênero e raça, e não apenas as hierarquias baseadas no gênero dentro das relações. Se as violências são constituídas a partir das hierarquias, então a questão racial também perpassa as situações de violência. Inclusive, nesse momento em que ele joga a questão, mas eu tenho acesso, eu tenho um caso como uma mulher branca, para reverter ali uma questão, ela o ofende racialmente, inclusive, e diz para ele, você é negro, não sei o que, mas se eu quisesse, eu poderia estar com uma mulher branca. Então, gênero e raça estão ali se interpelando o tempo todo, de uma forma que não pode ser desconectada. Então, não adianta a gente falar assim, existe a situação de violência doméstica e, dentro da violência doméstica, existe ali uma situação específica de raça. Não. A gente tem que entender que a questão racial, ela participa de todas as relações na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade racializada e racista, e, por isso, as dinâmicas raciais estão presentes em todos os momentos, inclusive nas relações afetivas e sexuais e nas relações de violência que se estabelecem nesse âmbito. O que eu coloco, então, é que a hierarquia entre a posição masculina e feminina ela nunca é estática. Ela pode ser relativizada sempre pela pertença racial, o que culmina, geralmente, em relações violentas ou em situações violentas para as mulheres negras.
Foram poucos os casos em que houve ofensas raciais explícitas, mas quando ela existiu, veio surpreendentemente de pessoas politizadas e educadas. Por isso que eu sempre digo que, para mim, o racismo não é uma questão de educação apenas. Porque, se fosse assim, a universidade seria o espaço mais democrático e menos racista, e a gente sabe que não é bem assim. Mas, enfim, no caso, a Emília, uma das informantes, uma mulher negra, ativista do movimento negro, em determinado momento, o que o companheiro lhe diz é que ele sabia que ele já tinha praticado uma série de violências contra ela, e uma mais foi essa, né? Ele disse que sabia que não deveria ter se casado com uma mulher negra, que os homens dizem isso, porque mulheres negras são vagabundas, são prostitutas, ou seja, não são as mulheres virtuosas. Eu discuto, então, qual é a propriedade quando a discussão feminista ou a discussão sobre gênero que fala de um feminino casto, esse feminino casto, virtuoso, ele não está, a princípio, associado à negritude. Nós, mulheres negras, não somos vistas como... Nós não podemos perder a nossa virtude, porque nós não temos essa virtude já não é atribuída a nós. Nós somos sempre hipersexualizadas ou associadas à lubricidade, e como se fossem sempre ressaltados os atributos eróticos, a princípio. Então, nós temos aí uma diferença em relação às mulheres brancas muito grande, porque você tem, para as mulheres brancas, a questão da vigilância dessa virtude, que se converte muitas vezes em violência, essa ausência de virtude ela já está pressuposta para as mulheres negras. Então, essa violência já é dada de cara. Isso torna as relações muito mais cruas. Já existe dentro da relação um elemento de desigualdade ainda mais forte. E a outra questão que eu gostaria de levantar também é a recorrência de algumas ofensas específicas para as mulheres pardas e pretas. Eu trato como mulheres negras, em geral, como o movimento negro já tem feito, as políticas públicas já têm feito, agrupando pretas e pardas, mas existem ainda assim algumas dificuldades, algumas divergências, algumas diferenças que eu acho que são importantes de ser ressaltadas. De fato, quanto mais escuras, mais discriminadas, ainda mais num país como o nosso, em que a gente vive, o racismo alimenta um ideal de branqueamento, alimenta e se constituiu dessa forma historicamente, alimentando o ideal de embranquecimento. Então, quanto mais próximo do polo da branquitude, menos discriminado, ainda que discriminados. Acho que a gente tem que, mas eu acho que é importante a gente pautar essas diferenças. Uma questão que apareceu muito nitidamente foi a questão do controle e vigilância da sexualidade. Para as pardas, que são, então, associadas às mulatas, esse controle foi muito mais efetivo. Então, assim, eu tinha diversos casos que a mulher não podia sair desacompanhada, em que ela era ofendida pelo parceiro se estivesse conversando com outro homem. E aí eu me surpreendi, porque, para as mulheres pretas que eu entrevistei, essa vigilância não era tão constante, pelo menos ali no meu grupo entrevistado. E aí eu levanto essa possibilidade de que as mulheres pretas também, elas são as que estão dentro da nossa bibliografia, dentro do histórico de formação de nação, as pardas têm o lugar de mulata, que é justamente a questão da sexualidade. Agora, as mulheres pretas estão excluídas dessa história no nosso país, justamente porque a negritude, quanto a negritude mais escura, o que se tenta ainda nesse ideal racista é apagar essa negritude mais evidente. Então, nós temos um ideal feminino que é ou pardo, nesse ideal de mulata, ou um ideal estético da branquitude, que seria a mulher virtuosa e legitimamente bonita. E nós temos as mulheres pretas que não estão inscritas dentro desse registro e que muitas vezes são entendidas, a princípio, como feias e como repulsivas. Claro que, a partir do momento em que outros homens se interessavam por essas mulheres, os seus companheiros passavam a exercer um controle mais acirrado do seu ir e vir. Mas, a princípio, isso tinha uma diferença. A outra questão central que eu gostaria de destacar e que foi também muito nítida para as mulheres pretas é a questão do trabalho.
em toda a bibliografia sobre violência doméstica, o que se encontra é a virtude associada à sexualidade. E eu encontrei, na própria fala das mulheres pretas, elas mesmas e os seus companheiros associam a virtude feminina ao trabalho. Então, são mulheres que se espera que trabalhem. Isso não acontece para as mulheres pardas. As mulheres pardas sempre trabalhavam, a maior parte delas, mas como um complemento, como uma ajuda. E em situações específicas, elas saíam do mercado de trabalho e voltavam. As mulheres pretas, não. Todas as mulheres pretas que eu entrevistei tinham uma inserção no mercado de trabalho. Eu digo, a gente sabe como é que é a inserção no mercado de trabalho para as mulheres pretas, o que é, inclusive, muito injusto. Mas a nossa história como mulheres negras, e principalmente as mulheres pretas, sempre foi de trabalho. A gente não tem esse trabalho, a entrada feminina no mercado de trabalho tida como uma conquista, e é, de fato, uma conquista, mas nós temos que situar essas experiências, porque as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, e essa pesquisa me mostrou como o trabalho faz parte da identidade, inclusive da identidade feminina das mulheres negras. Então, nós não podemos falar que o trabalho, quando as análises feministas às vezes colocam o trabalho quase como se tivesse, a princípio, associado a um mundo masculino e depois partisse como uma conquista das mulheres. No caso das mulheres negras, isso é diferente. Inclusive, para as pessoas que se relacionam com elas, a ponto de quando algumas mulheres pretas falavam que não queriam trabalhar ou não iam mais trabalhar, os companheiros as agrediam. Tem um caso, para mim, que foi muito revelador, e depois ele se repetiu com outros, casos em que homens brancos se relacionavam, e negros também, com mulheres pretas, e essas mulheres trabalhavam, e eles paravam de trabalhar assim que começavam a se relacionar com elas. E foi tão recorrente isso, e aí, em determinado momento, eu estava lendo um livro, né, da bibliografia, e eu me deparei com uma passagem do Cortiço, em que conta a história da Bertoleza e do João Romão, que era um português. Inclusive, o Gilberto Freire diz que as mulheres pretas ajudavam os imigrantes pobres a enriquecerem. E ele faz exatamente isso com ela. Ele a engana, inclusive, enriquece com o seu trabalho. E quando eu olhei isso e olhei para a situação que eu estava analisando, que era uma mulher preta com um homem branco, que ela diz que não vai mais sustentar ele, e ele bate nela, e depois isso foi aparecendo em outras situações, em nenhum momento nós temos esses homens, esses companheiros, eles não precisam falar para elas que, como elas são pretas, elas têm que sustentar eles. Mas isso acontece. E quando elas não agem de acordo com essa expectativa, elas sofrem violência. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas para falar, e eu poderia falar disso uma manhã inteira, mas eu acho que eu apresentei já, em linhas gerais, algumas questões do meu trabalho. Eu gostaria de ressaltar apenas uma questão, que, para não ficar também só no aspecto negativo. Como as mulheres pretas sempre estiveram inseridas no trabalho, sempre se responsabilizaram pela própria subsistência dos seus filhos, das suas famílias, em algumas situações, essas mulheres tinham mais condições de sair da situação de violência. Porque a casa era delas, a renda era delas, então colocar esse homem para fora era também mais fácil. Não significa dizer que, então, as mulheres pretas sofrem menos violência, isso seria uma crueldade, ou que elas já têm, a princípio, melhores condições de enfrentar a violência. Muito pelo contrário. Isso vem, às vezes, a partir de uma percepção do racismo institucional e de saber que as instituições não vão resolver os seus problemas, que as famílias negras já são vistas como desordenadas, essa denúncia na delegacia possivelmente é dificultada por essa questão. Mas, enfim, a questão é indicar que existem outras dinâmicas e que essas dinâmicas ainda não estão contempladas. Como elas não estão contempladas, as nossas políticas não têm sido capazes de disponibilizar um vocabulário ou um olhar crítico às próprias mulheres negras que sofrem violência, principalmente quando essa violência está pautada na questão racial. Se essas mulheres não... Nós, como sociedade, governo e como militantes pelo fim da violência, ainda não fomos capazes de criar instrumentos para percepção e para o combate da questão racial, da violência racial dentro dos relacionamentos. E eu acho que, ainda que não se tenha vastos estudos ou vastas ligações entre a violência racial e o maior homicídio, por exemplo, das mulheres negras,
para mim, não existe como essas formas... Não tem como pensar que essas formas de violência não estejam conectadas. Nós precisamos ainda avançar muito nesse sentido, precisamos ainda verificar por que as nossas políticas públicas têm funcionado, de combate à violência, especificamente, no caso dos homicídios, por que elas têm funcionado para mulheres brancas e sido mais perversa para as mulheres negras. Porque o que nós percebemos no mapa da violência, por exemplo, nos dados do SUS, os dados de homicídio, é que quanto mais, a partir de 2000, nós temos uma redução nos homicídios de mulheres brancas e um aumento nos homicídios de mulheres negras. Então, quando se diz que está aumentando a morte de mulheres, eu acho que isso precisa ser situado. Está aumentando a morte de mulheres negras. E nós precisamos investigar por quê. Enquanto a gente não olhar para enquanto não reconhecemos nossa sociedade como uma sociedade racista, é impossível até que a gente perceba que isso está acontecendo. Então, eu espero que a minha fala tenha sido produtiva nesse sentido, de alertar para a existência de um fenômeno que a gente tem constantemente tem sido constantemente invisibilizado, inclusive pelas características do racismo no nosso país, e que é uma questão de máxima urgência se pensamos na questão da cidadania, na questão do acesso aos direitos, da participação popular, ou seja, de uma democracia de fato. É isso. Obrigada. Bom, nesse momento, primeiramente, eu gostaria de registrar a presença da presidente da UNEGRO do Distrito Federal, a senhora Sônia Alves. Perdão, me passaram um outro nome, desculpe. Senhora Sandra Alves. Eu gostaria, então, de passar inicialmente a palavra para a deputada federal Luciana Santos, que tem também um compromisso parlamentar e vai necessitar se ausentar antes de passar a palavra para a nossa outra participante. Por favor, deputada. Na verdade, eu não vou nem fazer nenhuma exposição, só vou mesmo fazer uma breve saudação, porque eu tenho que pegar um avião para voltar para o meu estado, mas eu quero parabenizar a iniciativa da Procuradoria das Mulheres aqui do Senado, né, da nossa senadora Vanessa, e parabenizar a Bruna, excelente exposição, pena que eu não peguei toda, mas depois faço questão de ter acesso, né, à sua pesquisa. E a minha querida Mônica, que eu já conheço de muitos embates que a gente tem travado por aí afora. Mas eu, de fato, considero que as quintas femininas, não é, me parece que está sendo inaugurada hoje, não é? Já inaugura, né, num período em que nós estamos exatamente exaltando as datas, né? As datas que são com marcas da história brasileira, principalmente porque a luta, né, contra a escravatura, é preciso que a própria história oficial reescreva isso e possa dar o devido valor a quem, de fato, exercitou essa batalha, que foram os próprios negros organizados, né? E Zumbi dos Palmares é o símbolo, né, dessa luta. Zumbi é pernambucano. E lá, quando eu fui deputada estadual, nós adotamos a Semana da Consciência Negra, exatamente como a semana de 20 a 25 de novembro. E eu, então, só queria mesmo registrar e parabenizar, não é, essa bela iniciativa. Acho que será debates muito profícuos, não é, que vão enriquecer muito o debate de ideias acerca da questão feminina. E acho que aqui Bruna, na pesquisa dela e na fala dela, já revela o quanto é desafiadora o debate da superação, não é, da discriminação, da opressão, da desigualdade racial que a gente vive no nosso país. Exatamente porque ela é sutil, porque ela não é assumida. E isso, muitas vezes, dificulta ainda o debate de ideias. Por isso que nós precisamos ir além das políticas públicas. Políticas públicas, elas são decisivas, por isso o governo brasileiro, o presidente Lula, inaugurou no país, né, uma secretaria específica para tratar da questão da igualdade racial, mas nós precisamos ir além das políticas públicas. Precisamos levar aquilo que é a consciência
do preconceito racial no nosso país. É preciso levar essa consciência. Embora os dados estatísticos sejam evidentes, não é, desse preconceito, da opressão e da desigualdade, ainda não há consciência da opressão, e eu penso que esse é o principal desafio. Por isso que um dos vetores principais das políticas públicas do nosso país é exatamente levar a consciência da opressão para que ela, de fato, possa ser enfrentada e superada, visto que as questões culturais do nosso país, as mudanças culturais, elas são as mais difíceis de serem superadas. E, por isso, o caráter estratégico disso, né, democrático que isso tem num país, não é, que tem a formação da sua nacionalidade, né, do seu jeito de ser, do comportamento, que ao longo da sua história, né, é miscigenado. No entanto, prevalece, né, o corte da desigualdade muito evidente na sociedade, por isso que é preciso ter cada vez mais debates dessa natureza e que a gente, no dia a dia, traduza isso, enfrente isso, inclusive nos próprios meios de comunicação que acabam perpetuando esse tipo de visão idiótica, né, da desigualdade. E só dizer que, de fato, eu tenho que correr para pegar o avião, mas eu parabenizo e tenho certeza que aqui nós teremos um debate muito profícuo. Um beijo, firme na luta. Muito obrigada, deputada. Bom, então, corrigindo o meu erro, eu gostaria de registrar uma vez mais, ou confirmar o registro da presença da presidente da UNEGRO do Distrito Federal, a senhora Santa Alves. Agora eu acertei. Bom, eu queria fazer uma sugestão, se me permite. Eu queria passar a palavra, então, para a senhora Mônica Oliveira Gomes, diretora de programa da Secretaria de Políticas e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal. E a seguir, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ser? Então, por favor. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia, Bruna. Bom dia, Silvia. Antes de mais nada, agradecer o convite feito à CEPIR para estar aqui nesse momento, né? O mês da consciência negra, ele é sempre um mês muito movimentado para nós, né? E diferentes debates, diferentes temáticas são tratadas a partir dessa discussão em torno de consciência negra, de enfrentamento ao racismo, né? De promoção da igualdade. E aí, muito nos alegra que esta casa, né, esteja puxando um debate tão importante como é a questão da violência contra as mulheres negras, né? Na realidade, eu vou fazer minha fala num diálogo com a fala que Bruna traz, né? Nós estamos fazendo abordagens muito similares, né? E espero que essas falas sejam complementares, né? Então, um primeiro dado que eu trago, e aí eles dialoga bastante com o que a Bruna traz, são os dados mais recentes sobre violência contra a mulher, a partir de um estudo que o IPEA publicou recentemente, né, e que faz a análise tratando o recorte de cor ou raça. Né? E quais são esses dados? Né? São dados alarmantes. Né? A pesquisa do IPEA pegou um período de 10 anos, entre 2001 e 2011, né? E esses dados dizem que, por ano, no Brasil, morreram 5.664 mulheres. Isso significa cerca de 470 mulheres por mês sendo assassinadas, mais de 15 mulheres por dia, e uma realidade extremamente dura, que é a constatação de que morre uma mulher a cada 1h30 nesse país. Isso é um dado que deveria estar alarmando a sociedade. Né? Desse conjunto de mulheres, 60% são mulheres negras. Significa de cada 10 mulheres que morrem, 6 mulheres são negras. Né? 39% de brancas, 1% de indígenas. Esse dado de 60%, e aí a fala da Bruna traz isso já, né?
esse dado, ele traz embutido aí essa relação entre gênero e raça, que, como ela já disse antes, é uma relação que não pode ser ignorada se nós queremos fazer análise sobre isso. E aí vamos trabalhar, então, um pouco com essa questão dos sentidos e significados, né? Antes de mais nada, afirmar que o racismo é ideologia, né? O racismo, ele é baseado numa doutrina que advoga que há uma superioridade entre as raças, né? Quando a gente diz que racismo é ideologia, é, antes de mais nada, para reafirmar que não existe nenhum tipo de constatação de que haja uma superioridade entre raças, em nenhuma dimensão da condição de ser humano, né? Na realidade, o racismo hierarquiza diferenças, né? E é importante a gente destacar que ser diferente não é o problema. Ser diferente é ótimo, né? Na minha opinião, se nós fôssemos todos iguais, como robôs fabricados, nossa vida seria muito menos interessante. Então, a diferença não é o problema. O problema é quando a diferença se converte em desigualdade. E isso é que é racismo, né? Destacar diferenças, de um ponto de vista da riqueza, da positividade, da diversidade, não é o problema. O problema é quando a diferença é tratada para hierarquizar as pessoas, né? Para atribuir valor às pessoas, né? É importante dizer que do racismo decorre aquilo que a gente costuma chamar de preconceito, e é importante destacar que preconceito e discriminação não são as mesmas coisas, né? A gente costuma utilizar essas palavras como sinônimos, mas o preconceito está muito mais no âmbito da subjetividade, né? No âmbito do privativo de cada pessoa, né? E a discriminação ela é o ato, né? Ela é a atitude, né, de valorar negativamente a condição racial ou étnica de qualquer pessoa, né? Tanto é que a legislação antirracista ela pune discriminação, ela não pune preconceito, né? Eu posso ter preconceito contra, e nós temos uma gama enorme de preconceitos, né? Contra pessoas gordas, contra pessoas baixas, contra pessoas altas, contra pessoas mais velhas, contra jovens, contra crianças, né? Inúmeros tipos de preconceito, mas enquanto o preconceito está na subjetividade, no fórum íntimo da pessoa, o preconceito pode causar dano a ela mesma, né? Se eu tenho preconceito contra pessoas gordas, eu vou me privar de desenvolver amizade, desenvolver relação afetiva, conviver com pessoas consideradas gordas, né? Por outro lado, a partir do momento que eu expresso meu preconceito, transformo ele numa atitude que gera desvantagens para essa pessoa, aí sim eu estou cometendo, né, um ato discriminatório, e isso nem todos esses atos discriminatórios são punidos, mas o que tem o fundo racial, ele é punido pela lei, né? Um conceito importante que a gente tem trabalhado nos últimos 10 anos é o conceito de racismo institucional, né? E aí, por que esse é um conceito que a gente tem destacado como fundamental atualmente, né? Primeiro, dizer que o racismo institucional ele se expressa em práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de atuação das instituições, no cotidiano de trabalho, de profissionais, né? E esses comportamentos discriminatórios, eles sempre geram desvantagem para os grupos discriminados, né? O conceito de racismo institucional, ele traz algo que é fundamental, que é romper com uma determinada concepção ou uma determinada percepção do racismo que é largamente utilizada na sociedade brasileira, que é a percepção do racismo como algo que está nas relações interpessoais, né? Então, o conceito de racismo institucional, ao responsabilizar as instituições pelo dano causado à pessoa discriminada, ele rompe com essa concepção e com esse tipo de prática, né? Porque, concretamente, se uma pessoa que é atendente num posto de saúde me atende de maneira diferenciada, né, e me discrimina no seu atendimento, a gente não pode considerar que aquilo é um ato isolado daquela pessoa. A instituição tem responsabilidade sobre o dano que aquela funcionária ou funcionário me causou
como pessoa discriminada. Porque as instituições como um todo, e aí é importante destacar que o conceito de racismo institucional, ele não se restringe a instituições governamentais ou estatais, ele também se refere às mesmas práticas em instituições privadas, né? É importante fazer esse destaque. É responsabilidade da instituição oferecer um serviço de qualidade e que seja ofertado de maneira igualitária para todas as pessoas. Então, quando uma pessoa negra, ou uma pessoa indígena, ou uma pessoa de qualquer outra origem racial ou étnica é discriminada, isso é também responsabilidade da instituição, né? E isso nós estamos fazendo um esforço nos últimos 10 anos de que isso seja incorporado, tanto do ponto de vista da política pública, como do ponto de vista também da legislação, né? E aí, dialogando também com a fala de Bruna, né, racismo é violência, né? Não é possível tratar violência como algo que se distingue de racismo, né? Racismo é violência, né? E aí ela é a gente pode dizer que é uma forma específica de violência, mas que, como já foi dito antes, perpassa todas as dimensões da vida das pessoas negras, né? Perpassa a vida em família, né? Perpassa a vida no mercado de trabalho, na escola, no clube, em todos os lugares onde a pessoa convive, né? Tanto é verdadeiro a afirmação de que o racismo é violência, que a comunidade internacional, todos os organismos de direitos humanos classificam o racismo como uma das formas mais expressivas de violação de direitos humanos, né? E aí o racismo ele se soma a outras violações, né? No caso brasileiro, essa violação ela se dá cotidianamente, né? E tanto pode acontecer do ponto de vista da condição da pessoa negra como consumidora, né? Porque constantemente nós vemos na imprensa casos de pessoas negras que foram discriminadas em lugares de comércio, nos bancos, né? Nas diferentes instituições, né? Na candidatura a uma vaga de emprego, então, hoje, não por acaso, nós temos dados, e há poucos dias atrás foi divulgada uma pesquisa também, que traz o dado de que, de maneira geral, as pessoas negras, em média, recebem 36% a menos de salário que pessoas brancas, estando na mesma função, com a mesma qualificação, né? Então, nós temos situações, isso são situações vividas também por mulheres, né? A gente sabe que mulheres brancas também vivenciam situações de ocuparem a mesma função que homens brancos e, mesmo assim, receberem salários menores, mas, no caso da população negra, essa é uma situação mais agravada, né, pelo racismo, né? E aí, falando da remuneração, e, de maneira geral, das situações relativas às mulheres negras, as mulheres negras são ainda as que estão naquilo que a gente costuma chamar de base da pirâmide, ainda que a pirâmide já não seja mais uma imagem tão utilizada, né? Mas as mulheres estão na base da pirâmide, né? Quando a gente compara a remuneração das mulheres negras em relação aos homens brancos, que estão no topo da pirâmide, né? As mulheres negras, hoje, em média, recebem 40% de um salário que recebe um homem branco, né? E aí, discutir essa relação entre racismo e sexismo é fundamental, né? Do ponto de vista das políticas públicas, a gente considera já um avanço a incorporação do conceito de transversalidade nas políticas, mas, para tratar de gênero e raça, é muito mais, como é que eu diria, muito mais adequado, para usar um termo, trabalhar com o conceito de interseccionalidade, né? Que é um conceito que traz a constatação de que as diferentes discriminações, elas se somam, elas se sobrepõem e criam situações de múltiplas violações de direito. Então, quando a gente diz que mulheres negras sofrem de algo que a gente classifica como tríplice discriminação, significa que essas mulheres são discriminadas por serem negras, por serem mulheres e por serem pobres em sua maioria, né? O fato das mulheres negras ainda ocuparem as piores condições nos indicadores sociais e econômicos na sociedade brasileira diz dessa realidade da interseccionalidade e da múltipla discriminação, né? Avançando um pouco,
E aí, eu acho que é importante a gente tratar, a Bruna traz isso na fala dela, né, que quando a gente fala de violência, a gente não está falando apenas dos dados de mortalidade, né? Inclusive porque aquilo que a gente pode chamar de violência simbólica, de certa forma, ela vai gerando situações ao longo da vida das mulheres negras que desaguam na morte, né? E ainda que não desaguem sempre na morte, essas situações de violência adoecem as mulheres, né? Então, é impossível alcançar felicidade convivendo com sexismo e com racismo no cotidiano da vida da gente, né? E aí eu acho que é importante destacar que mulheres negras e mulheres brancas vivenciaram diferentes trajetórias históricas, né? No mundo como um todo, mas no Brasil em particular, né? Essa trajetória diferenciada, ela é preciso ser reconhecida, e eu considero que o movimento de mulheres, o movimento feminista, 2 décadas para cá, tem sim incorporado essa dimensão, que inicialmente essa discussão do como a opressão atinge de maneira diferente mulheres negras e mulheres brancas, inicialmente isso foi um tanto recusado, porque o que se dizia era que discutir a discriminação racial ia dividir as mulheres, né? Mas de 15, 20 anos para cá, isso passou a ser bem mais incorporado, né? Tanto é que, concretamente, acho que uma das principais alianças políticas no campo dos movimentos sociais que a gente tem hoje é a aliança entre feministas, né, negras e brancas que trabalham aí uma luta antissexista e antirracista, né? E aí eu queria trabalhar rapidamente alguns mitos, né, que a gente utiliza como se fossem mitos válidos para todas as mulheres, mas que concretamente não são, né? Esses mitos não têm a mesma validade para mulheres negras em relação a mulheres brancas. E isso que eu estou chamando de violência simbólica, né? Na falta de um termo, quando estava preparando minha apresentação, não encontrei um termo melhor, né? Porque eu tenho uma séria discordância em torno da afirmação de uma certa sutileza do racismo. Eu não considero o racismo brasileiro sutil. Eu acho que ele é de um grau de violência e perversidade que é, inclusive, muitas vezes mais profundo do que situações explícitas de racismo, né? Porque um dos elementos que garante a perpetuação do racismo no Brasil é a negação. O racismo é negado pelas pessoas brancas, né? Porque se racismo, como ideologia, ele garante privilégios para aqueles que são considerados superiores, né, ele mantém na desvantagem os segmentos considerados inferiores, né? E aí é claro que é muito mais estratégico negar do que assumir algo que vai mudar necessariamente a condição de vida dessas pessoas privilegiadas ou discriminadas, né? Então, esse elemento da negação, ele se utiliza dessa concepção de sutileza também, né? Então, é importantíssimo que, classificando o racismo como violência, um olhar que uma pessoa branca me lança quando eu entro em determinado espaço, qual é a sutileza disso? Se eu consigo ler naquele olhar que essa pessoa me considera inferior, né? Então, a ideia de sutileza é algo que eu acho que a gente precisa tratar com bastante cuidado, porque muitas das vezes é o que leva o racismo para aquele campo. É uma brincadeira, não foi intencional. Você que tem problemas, né? Porque você não consegue nem lidar com um olhar, né? Então, é importante a gente trabalhar com isso. E aí, trazendo alguns desses mitos ligados à identidade das mulheres, né? Um primeiro mito da fragilidade feminina, né? Que essa ideia da mulher como frágil sempre justificou a proteção paternalista, né, dos homens, né? Então, era preciso manter as mulheres em casa, elas não podiam... mulheres negras entre 40 e 50 anos nunca fizeram exame de mama. Nunca fizeram exame de mama. Esse dado para as mulheres brancas é de 19%. Né? Do ponto de vista de mamografia, que é um exame mais avançado e um exame fundamental do ponto de vista do controle de câncer de mama, 42% das mulheres negras de 40 a 50 anos nunca fizeram esse exame, né? Nunca, gente. Quando a gente tem um sistema de saúde como o SUS, é muito grave.
né? Nunca ter feito um exame de mama chegando na idade de 50 anos, né? É algo que precisa ser o tempo inteiro analisado. Esse dado para as mulheres brancas é de 27%, né? E aí também os exames de colo de útero, onde a gente também tem uma grande diferenciação nesse atendimento das mulheres. Então, esse quadro do atendimento na saúde é um quadro de violência racial, né? É um quadro que colabora para a morte dessas mulheres. E aí, do ponto de vista do que significa o que significa essa morte, né? Nós estávamos debatendo, num determinado momento, com o Ministério da Saúde, porque entre os 16 principais objetivos estratégicos do Ministério da Saúde está a erradicação da pobreza, porque esse é um objetivo que transversaliza todas as políticas no governo federal, né? E aí, numa discussão em torno de como é que a saúde, qual é o papel que a saúde joga na erradicação da pobreza, nós estávamos discutindo o seguinte: quando uma mulher morre, uma mulher negra morre, pela precariedade do atendimento na saúde, o que é que isso significa do ponto de vista do quadro de pobreza, né? Quando a gente tem os indicadores de chefia de família, por exemplo, a maioria das famílias chefiadas por mulheres é chefiada por mulheres negras, né? Quando essa mulher morre no sistema de saúde, como vão viver os filhos dessas mulheres? Como vão viver os idosos que dependem dessa mulher? Como vai viver uma família que essa morte pode causar uma desestruturação mais grave ainda do que aquela que já é conduzir a subsistência de sua família sozinha, né? Então, como é que a gente pode tratar essa questão da saúde como uma questão que é um estruturante, né, da pobreza? Ou da volta para a pobreza, porque se a família fica completamente desassistida, a família pode até ter uma condição melhor de vida, mas ela volta para a situação de pobreza, né? Ou de gerar pobreza, né? E isso é algo importantíssimo, né? Agora, quem são essas mulheres negras também, para além dessa realidade de desvantagem e de precariedade, né? Eu acho que também é fundamental que a gente faça um destaque de que a vida dessas mulheres não é só esse conjunto todo de negatividade, né? Tem um dado fundamental, que ele é um dado positivo, mas, ao mesmo tempo, é um dado denunciador do racismo, né? Que, entre os diversos indicadores de condição socioeconômica e tal, um indicador em que as mulheres negras estão numa situação que não é a pior são os indicadores de educação, né? As mulheres negras, elas conseguem estudar mais que os homens negros, né? A pirâmide de educação, né, de anos de escolaridade, tem mulheres brancas primeiro, homens brancos no segundo lugar, mulheres negras no terceiro lugar e homens negros no quarto lugar, né? Entretanto, quando a gente confronta isso com o mercado de trabalho, a realidade é, ainda que essas mulheres estejam cada vez mais qualificadas, ainda que essas mulheres tenham mais anos de estudo, elas não conseguem encontrar no mercado de trabalho uma posição, uma ocupação que corresponda a esse perfil qualificado. Isso eu considero uma das maiores perversidades do racismo, porque este é um país que constantemente diz que o caminho é a educação, que a solução é a educação, que tudo será resolvido a partir da educação, né? E o que é que acontece com as mulheres negras? Quanto mais elas se qualificam, mais dificuldade elas têm de acessar uma posição, uma ocupação que corresponda do ponto de vista salarial, especialmente, e também do ponto de vista dos cargos de chefia, que uma coisa está ligada com a outra, que corresponda àquilo que foi um investimento que ela fez sua vida inteira, né? O fato de ser uma mulher negra permite que não lhe seja dada a oportunidade de ocupar uma posição no mercado de trabalho que corresponda à sua formação, né? E aí, quando a gente analisa tanto do ponto de vista dos movimentos sociais, como do ponto de vista também da escola e tal, as mulheres negras, elas sempre contribuíram com o desenvolvimento do país,
né? Porque quando trabalhavam na condição de escravas, estavam contribuindo com o desenvolvimento do país, por serem mulheres que estão permanentemente no mercado de trabalho, ainda com uma presença majoritária no trabalho informal, né? São mulheres que contribuem de maneira inquestionável para a construção socioeconômica e cultural do país, né? Do ponto de vista dos partidos políticos, se a gente olha a base dos partidos políticos, a presença de mulheres negras é significativa. Nos movimentos sociais, a presença das mulheres negras é significativa, nas ONGs também, né? Nos movimentos de bairro, associações comunitárias e tal. Só que elas raramente conseguem chegar na condição de dirigentes, né? Nesse sentido, se soma novamente sexismo e racismo, né, para que elas não alcancem a posição de dirigentes, né? Estou concluindo. E aí, do ponto de vista do avanço das políticas para mulheres, é importante a gente destacar que todas as mulheres contribuíram para esse avanço de políticas. Mas o acesso aos benefícios que o avanço das políticas tem gerado, ele não tem sido igualitário, né? Por dentro do governo, nós temos feito várias discussões, enquanto CEPIR, em torno de quais são as alternativas que o governo deve construir para atender às demandas das mulheres negras, né? Porque, concretamente, o que a gente tem? Nós temos avançado muito em políticas para mulheres, mas a maior parte delas não tem recorte racial. E nós avançamos também em políticas de promoção de igualdade racial, mas grande parte delas não tem recorte de gênero. Então, nas políticas para mulheres você não tem recorte racial, e em muitas das políticas raciais você não tem recorte de gênero. As mulheres negras ficam aqui nesse meio, não sendo atendidas por uma nem sendo atendidas por outras, né? E aí, essa é uma fala que, do ponto de vista de governo, para nós é um desafio, né? É um desafio construir essas políticas, né? Todos os dados dizem que as mulheres negras são as que têm acessado mais as políticas de transferência de renda, ações afirmativas para a universidade, né? Eu me lembro que, acho que foi o ano passado, uma capa de uma revista de grande circulação tinha uma fotografia de uma mulher negra e dizia que o perfil do voto seria mulheres negras, universitárias, que trabalham, não têm filhos, mulheres solteiras, né, e jovens, né? E aí é um grau de contradição muito grande, como é a realidade permanente do racismo no Brasil, né? Como é que essa é a figura que está sendo associada não só ao processo eleitoral, mas associada ao desenvolvimento do país, associada aos resultados positivos das políticas de transferência de renda, e, ao mesmo tempo, você tem essas realidades da mortalidade materna, da mortalidade por violência doméstica e familiar, né? Dessa realidade do mercado de trabalho de mulheres que estão sempre nos piores indicadores, né? O que é que essa contradição diz para nós enquanto sociedade, né? E aí, falando para além do governo, né? Falando para a sociedade, né? O que essa contradição nos diz? O que significa isso, né? As mulheres negras, elas têm avançado rapidamente no sentido de ocupar outro lugar na sociedade. Mas, enquanto a sociedade não enfrentar o racismo, elas não vão chegar. Porque o racismo não é algo que seja resolvido apenas a partir da pessoa negra. O racismo é um problema da sociedade, né? O racismo é um problema de todos, negros e brancos, né? Então, eu espero ter contribuído, né? É muito importante para nós esse tema, como eu disse no início, né? E é fundamental que haja um comprometimento de uma casa como essa, né, do Legislativo, né, dos governos nos 3 níveis, né, e também da sociedade como um todo. Muito obrigada. Bom, nesse momento, então, conforme planejamos, eu gostaria de perguntar se alguém dos presentes gostaria de dirigir perguntas às nossas palestrantes de hoje. Pois não. Isso, aí tá a luz verdinha acesa? Tá. Pronto. Pudesse identificar antes da pergunta, seria interessante seu nome. Eu me chamo Josefina Serra dos Santos, sou advogada. E ouvindo as duas falarem, mas primeiro, esqueci o seu nome, você me desculpa. Meu nome é Silvia. Silvia, uma coisa assim, com um tema tão importante quanto esse, e quando você falou como as pessoas podem acessar,
e principalmente as mulheres negras, e que essas mulheres negras estão trabalhando e elas não têm acesso, a maioria, à internet, esse tipo de coisa, eu dou a sugestão que poderia ter, com esses temas, teria que ser pela rádio AM, infelizmente, que a grande, né, que teria que colocar esse tipo de tema pelas rádio AM, que as pessoas, né, do poder aquisitivo menor é o seu meio de comunicação. Entendi. Mas... Só respondendo rapidamente, sem querer atrapalhar, a Rádio Senado, no caso, porque o evento hoje aqui está dentro do Senado Federal, ela só transmite em frequência modulada, ela não transmite na onda média, que é a AM. Então, isso não seria possível. Entretanto, o trabalho da Procuradoria iniciou-se há pouco tempo, nós temos aqui a nossa colega Isis, e várias ações ainda vão ser desenvolvidas. Então, por exemplo, a Procuradoria já tem uma página na internet. Nós estávamos discutindo a ideia de colocar os trabalhos das nossas palestrantes, se dispuserem a compartilhar, publicados nessa página da internet, para que quem não pôde vir ou assistir pela internet no momento em que aconteceu, acessasse depois de alguma forma. Também há uma página já no Facebook que precisa ser mais bem trabalhada, mais promovida. E, além disso, a Câmara também dispõe de outros veículos de comunicação. Então, pelo lado de lá, já que o evento é feito aqui uma semana e lá outra semana, é preciso também ver que alternativas, que ferramentas podem ser desenvolvidas com os colegas de comunicação, de relações públicas, enfim, para a gente alcançar. Mas eu acho que o seu comentário é muito importante e só me faz estar mais atenta para levar essa reivindicação adiante às pessoas que podem nos ajudar a tornar isso mais público. Muito obrigada. Tá. Agora, a sua pergunta, por favor. Mas parabenizo o evento. Eu fiquei sabendo, porque como eu tenho acesso à internet, fiquei fuçando e vi, né? E vi que iam falar sobre a questão da mulher negra, mas Ângela e Bruna. A Ângela, a Mônica principalmente, né? A Ângela não. Mônica. Você falou que a gente fica falando muito sobre a questão da educação. E nesse mês da consciência negra, eu fui em várias escolas. Infelizmente, eu percebi a resistência à não aplicação da Lei 10.639, porque aí quando você fala, e a Bruna também, o racismo, ele fica muito mais evidente, e a gente leva muito, desculpa a expressão, você vê isso muito mais evidente, e eles fazem muito mais para você quando você tem acesso à educação, porque aí você, né, tem como levar isso para nosso povo, para nossas mulheres, e isso aí incomoda muito mais, porque, digamos assim, o que me deixa muito feliz, e volto atrás, que quando nós, mulheres negras, nós negros, vimos duas pessoas negras falando sobre nós mesmos, isso incomoda muito quem esteve sempre pesquisando sobre a gente, que nós éramos, tanto a comunidade indígena quanto a comunidade negra, objeto de pesquisa, objeto de estudo e objeto que eles ganharam muito tempo, ainda continuam ganhando e estão com medo de perder esse mercado de trabalho. É tipo assim, elas são negras, mas são muito inteligentes. Então, isso incomoda muito mais e você vê o racismo muito mais evidente. Por isso que eles continuam querendo colocar a gente na base, lá na base. Então, por isso, aí eu quero falar para você, não passa pela educação? E quando você fala também da erradicação da pobreza, né? O que para mim significa a erradicação da pobreza e quando esse racismo está evidente, justamente quando as mulheres negras não são atendidas, uma maneira delas não são atendidas devidamente, uma maneira delas morrerem, né? Digamos assim, porque eu já passei por certas situações, já observei certas situações. Se mata a mulher negra, que ela é a base da família, aí não tem a questão daquele velho projeto de exterminar a população negra através da mulher e da juventude negra? É isso que eu queria perguntar. Porque isso fica muito evidente quando eu fui, a resistência da maioria dos professores em aplicar a Lei 10.639 e a 11.645. Vocês viram, eles não aparecem, eles são omissos, eles são coniventes com tudo que está aí, com quem quer aplicar a Lei 10.639. Porque aí nós, mulheres negras, nós negros, infelizmente os homens negros estão no outro patamar que as mulheres negras estão indo, e eu venho colocar. Não está aí uma das coisas que sempre me preocupou. Quando eles jogam na nossa cara
Cadê a meritocracia? Não há povo mais como é que eu falo? Que tenha mais mérito do que a mulher negra e o homem negro. Que nós nunca precisamos de que nós não temos nem QI e nem QS, que indica e quem segura. Nós temos QD. Então eu gostaria que vocês respondessem esse tipo de coisa. Por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou Yara, trabalho na Secretaria da Mulher da Câmara, que é um órgão colegiado, tem a Procuradoria Especial da Mulher e tem também a coordenação da bancada feminina. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho junto com vocês. Eu queria primeiro parabenizar tanto a Bruna quanto a Mônica pela exposição. Acho que é importantíssimo para que nós, mulheres brancas, nos reconheçamos em cima dos nossos privilégios e a gente possa debater isso com vocês, porque realmente a luta das mulheres negras, muito mais no feminismo, ela é como se fosse de um pacote só. Então, as mulheres começaram a trabalhar, sendo que as mulheres negras sempre trabalharam. Então, na literatura brasileira, a gente não tem essa desassociação, enquanto a gente vê na Europa, na América do Norte, essa questão do movimento feminino negro e o empoderamento disso. Aqui no Brasil, a gente não consegue, até porque é velado, o preconceito é velado, e isso, a sua fala foi muito importante, que a gente tem que combater esse tipo de preconceito em que diz que no Brasil não se tem preconceito ou que não se tem racismo, sendo que a gente sabe que as mulheres negras são tidas como da cor do pecado e isso é quase um salvo-conduto para os homens fazerem o que quiserem. Então, é muito importante tanto o trabalho quanto a exposição de vocês e eu queria também fazer uma ponderação sobre os autos de resistência. Então, a gente está fazendo um trabalho, um debate dentro da juventude do PL 4471 para que acabe com os autos de resistência e que a gente possa fazer um debate mais qualificado junto à sociedade e dentro do que vocês trabalham, da pesquisa que você fez e do trabalho que você faz na CEPIR, acho que é um dos pontos que são ponderados, que se dá o direito de se matar porque a pessoa é negra, ou de se discriminar porque a pessoa é negra, como se ela não fosse uma pessoa, como se ela fosse uma coisa. Então, eu queria que vocês, primeiro, parabenizar e dizer que vocês fortaleceram aí no final que é uma luta conjunta. Não são só mulheres negras e homens negros lutando pela luta contra o racismo. As pessoas brancas, amarelas e vermelhas são inseridas nesse processo e que é importante para fortalecer isso. E o primeiro momento é esse, é reconhecer os nossos privilégios e a gente fazer esse debate cotidianamente. Então, parabéns para vocês. Obrigada, viu? Bom dia. Meu nome é Raimilda, eu sou servidora da casa e a gente faz parte do Comitê Pró Equidade de Gênero e Raça. E eu achei interessante porque nós fizemos uma oficina no ano passado em que a Bruna passou uns 5 blocos, eu acho, falando sobre gênero. E nesse momento em que a gente fez essa oficina, muitas das coisas que foram faladas lá, que foram levantadas por pesquisa, eu fui analisar no meu dia a dia e percebi que era verdade. Então, até hoje, tem esse desconhecimento do como que é a vida, o dia a dia dessa mulher, como que é o dia a dia desse negro. Então, achei interessante que, quando se fala dessa mulher forte, e aí eu fui olhar para a minha família é composta por várias mulheres, em que todas elas realmente trabalham e todas elas são a base familiar. Ou seja, mesmo que os maridos, mesmo que os parceiros estejam trabalhando, é necessário a participação dela. Ela não está ali só como uma mulher que está complementando. É necessário esse salário dela ali dentro de casa. Essa fala feminina, essa força da mulher negra, eu acho que eu até coloquei da minha voz, que quando eu falo com a minha voz suave, as pessoas não conseguem imaginar ou imaginam quem é essa pessoa, mas quando vem, uai, é ela, essa negra, né? Com esses traços todos, mas com essa voz suave. Então, quando a gente sai da pesquisa e vem para a realidade, a gente percebe que a coisa funciona assim, mas que quando se está falando, quando se está colocando esses dados, a gente duvida,
Não, será que é assim mesmo? Mas aí a gente precisa fazer esse esforço de análise para perceber que realmente a coisa funciona assim. Então, por isso que eu digo que é sutil, porque a gente precisa sair e vir para esse campo real para sintetizar e sentir como que funciona. Na terça-feira, a gente fez uma oficina, o pessoal do Proequidade, e nessa oficina é sobre gênero e raça, mas se falou constantemente sobre gênero. Pouco se falou sobre raça. Esse fragmento fica como se fosse um fragmento, como se fosse um gancho. Faltou a CEPIR, é justamente onde eu quero chegar. Por que a Secretaria não está junto com a SPM? Por que ela não está ali? Porque ficou faltando. Nessa oficina foi um dia todo, foi interessantíssimo. Todas as questões relacionadas à mulher. Mas e a mulher negra? O homem negro, nessa pesquisa também, que já se percebeu que o homem está saindo da terceira colocação e está se colocando em segundo lugar no campo de trabalho. Ele está passando à frente da mulher branca. Hoje é homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra. Então, mesmo com toda essa qualificação da mulher negra, ela não consegue ainda sair do local onde ela se encontra. O homem, mesmo ele não se qualificando, ele está conseguindo se movimentar nessa pirâmide. Mas a mulher não. Por que isso? O que está acontecendo ainda na nossa sociedade que a gente não está conseguindo furar esse bloqueio, sabe? Sair de onde nós estamos e conquistar e chegar em outro local, sendo que ela ainda está sendo vista como esta mulher fantasia, né? Essa mulher globeleza, agora mesmo está tendo até um concurso na televisão, mas ainda não está sendo vista como essa intelectual, essa mulher capaz, essa mulher que tem condições de buscar esse espaço pela capacidade intelectual dela. Obrigada. Bom, eu queria só fazer um comentário, né, pensando um pouco no que falou a nossa colega da Câmara e a nossa colega do Senado, né? Realmente, as pessoas brancas ou percebidas como brancas, elas têm muitos privilégios de que, às vezes, nem se dão conta. E isso vem ao encontro do que você disse, né? Você mesma teve que parar para refletir na história da sua família para se dar conta de alguns fenômenos. Assim é. Eu penso que a ignorância é graça, né? Ela se espalha. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas convivem em situações das quais elas não percebem as nuances, não percebem as implicações. E, sem dúvida, não dá para discutir a questão de gênero sem a de raça e vice-versa, justamente por causa disso. A sua fala também, Raimunda, me faz lembrar de um fator que eu falo aqui só por um comentário até talvez filosófico, né? Mas várias pessoas de outras nacionalidades com quem eu já tive contato, elas expressam que o brasileiro, estou generalizando, o brasileiro tem um complexo de inferioridade, que ele tem uma dificuldade de dar mais valor, seja à sua terra do ponto de vista geográfico, de recursos naturais, ou seja a sua história, ou seja a sua cultura, em relação às culturas de outros países, né, que às vezes têm um orgulho nacional, uma postura nacionalista até excessivamente exacerbada, se achando um pouco no centro do universo. Eu me pergunto, né, e deixo essa pergunta no ar, volto a dizer, isso aqui é uma ponderação filosófica. Será que um pouco dos dramas que a gente vivencia no nosso país, seja de gênero, seja de raça, e eu não sou pesquisadora, não sou estudiosa, né? Mas será que eles não passam um pouco também por alguma fração desse componente cultural? Por quê? Da onde vem esse complexo de inferioridade, essa dificuldade que parece um pouco mais acentuada nesse ou naquele segmento, mas, enfim, parece um pouco generalizada, que nós temos de, sabe, nos empoderar
né? Nosso país é jovem ainda, nós estamos aprendendo, estamos crescendo, então precisamos refletir sobre essas questões, como as questões importantíssimas que vocês trouxeram, para que a gente possa caminhar cada vez mais para frente e para cima, né? Por favor. Está ligado o áudio? Agora sim. Eu gostaria de agradecer pelas questões, pelas colocações, foram interessantíssimas e me dão a oportunidade de falar sobre coisas que o tempo não permitiria antes e que estavam aqui, né, pulando para falar. Enfim, a Josefina, a questão da educação e do racismo, eu acho que é extremamente pertinente essa questão. Como pesquisadora, eu estou geralmente mais ali nos muros da universidade, mas durante essa semana eu fui chamada para ir para uma escola de periferia, falar sobre, por causa do Dia da Consciência Negra. Gosto muito de fazer isso, acho que é para isso que a gente está na luta, enfim, em instâncias diferentes, mas, enfim, me interessa muito esse tipo de trabalho. Mas eu fiquei numa situação extremamente ingrata, porque a pessoa que me convidou pediu para eu falar para os jovens sobre o mercado de trabalho. Aí eu falei, o que eu vou falar para eles lá? Que eles vão estudar muito e quanto mais eleva a escolaridade, a qualificação, maiores as disparidades. Eu falei, eu vou mostrar isso para eles e qual que é o incentivo para esse jovem estudar. Enfim, fiz isso e depois tentei ressaltar, porque também a gente não pode ficar, então não vou mostrar estatísticas. Eu acho que o conhecimento é o primeiro passo e a gente tem lutado muito para que se produzam, inclusive, dados nesse país, e isso vem acontecendo mais recentemente, para que a gente possa, inclusive, detectar esse racismo e denunciar e lutar contra. Então, no final, o que eu tentei ressaltar foi as nossas formas históricas de organização, porque, historicamente, nós, o povo negro, negros e negras desse país, temos nos organizado no sentido de combater essas desigualdades, com resultados diferentes, com pontos de recrudescimento, mas, enfim, nós estamos aí na luta, sempre atuando. E eu concordo com a Josefina, quando ela diz a questão da educação. Uma coisa que me chamou muita atenção na pesquisa é que muitas das mulheres, principalmente as mulheres dos estratos mais pobres, elas não conseguiam, assim, não falavam sobre racismo. Esse é um discurso muito vetado, principalmente nos estratos inferiores de renda e de escolaridade. Então, por mais que nós temos uma série de perversidades, quanto mais, isso que eu falei, né, as diferenças salariais, de renda, mas negar ainda a educação é uma violência a mais. E eu concordo nesse sentido, foi muito feliz a fala da Luciana. Racismo é violência. Então, se você restringe o acesso da educação, é violência. Se você restringe o acesso à saúde, isso é violência. Se você restringe o direito à autoimagem positiva, isso é violência. E a questão do racismo, então, a pessoa negra que está afastada da escola, ela ainda está sendo privada da chance de reconhecer as dinâmicas nas quais ela está inserida como racistas. E ela vai achar que o problema é um problema com ela. É ela que não se qualifica, é ela que é burra, é ela que não vai para frente. E agora, as escolas, eu concordo com a Jo, existe uma resistência muito grande, ainda a gente vê dentro da UNB mesmo, uma grande resistência a aplicar a Lei 10.639, seja quanto à questão de fato, muitas vezes isso é incorporado de uma forma muito pontual, e aí a mesma coisa na questão, em todas as questões que a gente vê, a raça não pode ser incorporada como uma vírgula e raça. As mulheres sofrem violência, vírgula, e as mulheres negras sofrem mais. A gente não está falando de mais, a gente está falando do como isso se instala. É outra natureza, e isso tem que ser pensado como um todo. Quando a gente pensa assim, isso vem para o centro do debate. E aí, até me voltando para a questão colocada pela Raimilda, justamente, você disse que teve a capacitação e que o gênero, a raça sempre aparece como uma questão marginal. Então, nesse sentido mesmo. Então, tem como se tivesse ali questões das mulheres e o apêndice de mulheres negras. E a minha questão toda, assim, dentro da academia, é colocar sempre, não é isso que a gente quer, até porque as mulheres brancas, elas também não são desracializadas. Muitas vezes as mulheres, esse tipo de abordagem coloca as mulheres brancas no padrão e as mulheres negras como um desvio, como se fosse uma situação à parte. Não é à parte, não só numericamente, porque nós somos a maioria da população, inclusive de mulheres,
mas também porque as mulheres brancas também estão envolvidas, e eu acho que esse é o grande desafio. O outro desafio, um dos grandes desafios do combate ao racismo, as pessoas brancas têm que ser inseridas nesse debate também, como pessoas que têm... a Lélia Gonzalez usa esse termo, e eu acho fantástico, capital racial. Se nós temos capital econômico, nós temos capital cultural, a branquitude remunera. Não apenas como renda, mas também como afetividades, como saúde, em diversos outros privilégios. E isso não é um discurso de formação de culpa cristã. Isso não tem que virar uma culpa cristã, então agora eu vou me punir porque eu sou branco ou branco. Não é isso, mas é porque a gente tem que se situar dentro dessa luta para que ela possa, inclusive, ser efetiva. A Yara falou um pouco sobre o racismo velado, sutil, que era uma outra discussão da Mônica. Eu também acho que é muito pertinente, e eu acho que o desafio é esse: como mostrar essa peculiaridade do racismo brasileiro sem dar a entender que ele seria mais brando. Porque eu concordo em gênero, número e grau com você, Mônica. Ele é, inclusive, o grau, a perversidade. Por isso que eu sempre falo sutileza, perversidade. Eu acho que talvez a gente precise ainda definir um tema mais adequado para mostrar, porque nessa semana eu tenho discutido com muitos colegas e mulheres, principalmente negras, que estão na militância, em setores diversos, e sempre a gente esbarra nessa questão. A raça, o nosso grande desafio dentro da academia ou fora dela, é porque antes de começar a luta antirracista, a gente tem que provar para as pessoas que o racismo existe. Isso é muito desgastante. Todas as vezes você tem que mostrar... sei lá, eu estava até conversando com uma colega que fez uma dissertação na literatura, e ela disse: eu passei a dissertação inteira provando primeiro que eu conheço os autores brancos, depois provando que existe racismo no Brasil, e a minha análise mesmo ficou ali num capítulozinho bem pequenininho. Então, assim, os nossos esforços sempre têm que começar, é um esforço a mais, quando a gente poderia já estar avançando na luta antirracista, e isso é uma crueldade imposta pelas características do racismo no Brasil. Então, eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa capturar melhor e lembrar mais. Agora, eu também, Raimilda, acho que você é muito feliz, você coloca essa questão de que a mulher negra não consegue se movimentar dentro dessa pirâmide social. Isso, para mim, é muito indicativo de como nós, mulheres negras, não conseguimos ocupar certos espaços. Dentro do ambiente acadêmico, acho que são 20 mil professores universitários hoje, professores e professoras, nós temos 250 mulheres negras. É um número ridículo. Desculpa, mas é porque realmente é ínfimo. Então, por quê? Nós, mulheres negras, não servimos para ser intelectuais? Então, sem contar que as mulheres negras que acessam o ensino superior, mesmo de acordo com uma pesquisa do IPEA, estão nas áreas de serviço social, enfermagem, se não me engano, psicologia, e sem dizer que essas profissões devem ser desmerecidas, muito pelo contrário. As mulheres, enfermagem, inclusive, é uma área que historicamente tem sido ocupada pela população negra, por mulheres negras. Agora, a questão é que a nossa sociedade aceita as mulheres negras como cuidadora dos outros em cargos de subordinação. Isso tem que ser revertido para que a gente possa ocupar uma pluralidade de lugares, para que os lugares estejam acessíveis a gente, inclusive os lugares políticos, que a gente tem só 10% dos parlamentares são negros e negras, que é um número muito restrito numa população que tem mais da metade da população é negra. Enfim, temos uma série de desafios aí pela frente, e eu acho que o primeiro e mais importante deles é dar visibilidade ao tamanho dos prejuízos causados pelo racismo no Brasil. E tudo isso é violência. Principalmente quando se conjuga com o gênero, e nós temos as mulheres negras justamente engessadas, mulheres negras que lutam há séculos, engessadas no pior lugar. A sociedade nos reserva o pior lugar, e principalmente, ainda eu reconheço o meu lugar de classe média, mas as mulheres negras pobres, que são a maior parte das mulheres negras, é o lugar, a base, o primeiro degrau da escada onde todos os outros pisam para ascender. Então, nós temos que reconhecer sempre que os privilégios de quem consegue sair desse lugar se dão às custas da manutenção das mulheres negras pobres nesse lugar, num lugar de exploração e de violência. E, por fim, Silvia, você levantou uma questão que eu gosto, como socióloga, né? Gosto muito de falar, que é sobre a questão dos privilégios da branquitude e a complexidade, o complexo de inferioridade do brasileiro e da brasileira em geral. Bom, para mim, o Brasil desenvolve essas teorias ou ideologias raciais que têm um impacto ainda hoje
a partir de quando começa a pensar a sua inserção no mundo, resolve que queremos ser modernos, queremos ser um país moderno. Isso, para mim, nunca está desvinculado, então, à questão de uma tentativa de modernidade, o porquê não somos modernos, de uma ideologia racial de branqueamento. Uma das primeiras coisas que se pensou dentro de um projeto de nação brasileira foi tornar um país branco. Nós nos envergonhamos da nossa população negra. Eu acho que grande parte do nosso complexo de inferioridade não é só da nossa pobreza, do nosso subdesenvolvimento, é também da nossa população negra. Isso nunca está desvinculado. Então, para mim, o racismo e esse complexo de inferioridade estão, sim, ligados, de uma forma que ainda a gente precisa explorar mais, mas que a gente tem que superar esse horizonte ou esse norte europeu e dos Estados Unidos, ter eles como modelos, para que a gente possa reconhecer a nossa própria diversidade, ao invés de ficar sempre, como diz um sociólogo, nessa sociologia do atraso. Então, por que nós não somos a Europa? Por que nós não somos os Estados Unidos? Em primeiro lugar, porque nós não somos brancos e não seremos. E, enfim, teremos como nação que lidar com isso e encontrar ainda não encontramos uma significação positiva para isso de fato, a não ser essa folclorizada. Mas, enfim, como um projeto de nação, eu entendo que isso ainda é necessário e está muito ligado à luta antirracista. Obrigada. Por favor, Mônica. Eu acho que essa discussão da Lei 10.639 que Josefina traz, eu acho que a gente precisa estar bastante atentos e atentas aos sentidos e significados da Lei 10.639. O que esta lei propõe é uma transformação da realidade brasileira. Ela não é simplesmente uma inclusão de conteúdos nos currículos, uma inclusão de conteúdos no cotidiano das aulas, nas escolas e tal. O que a Lei 10.639 propõe é de uma radicalidade que tem no horizonte a transformação das relações raciais, porque a valorização da pessoa negra e sua contribuição histórica no desenvolvimento do país, é a valorização das religiões de matriz africana, rompendo com a demonização, é trazer os heróis negros para que, finalmente, esse país se orgulhe, né, da contribuição dos negros. Então, isso não é algo que vá se dar rapidamente. Eu acho que isso é importante que a gente considere. Nós temos séculos de racismo. Séculos. Em 10 anos, a gente achava que ia transformar? A lei tem 10 anos. Né? Agora, acho importante registrar sempre. Há, sim, mudanças. Ao longo desses 10 anos, o MEC produziu centenas de publicações que são muito importantes para trabalhar a implementação da lei. Constantemente se ampliam os números de capacitações, de qualificações para professores e professoras. A ministra Luísa Barros costuma dizer que a Lei 10.639 é um exemplo, né, num país em que existe uma concepção de lei que pega e lei que não pega, né, porque aqui a gente ouve isso, tem lei que pega e lei que não pega, lei é lei, obrigatório, né, mas a gente tem várias outras legislações, independente da questão racial, que tem essa coisa de pegou ou não pegou. Está em discussão, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Né? E aí, por que os dados não reduziram e tal? Né? Isso é preciso situar a Lei 10.639 nessa realidade de um país, de uma população que lida com a legislação dessa forma, né? E, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, a ministra costuma dizer, essa é uma lei que as mulheres negras tomaram na mão para fazer acontecer. Porque são professoras negras no chão da escola que implementam a Lei 10.639. Quando a gente pega os dados, por exemplo, de experiências inscritas nos prêmios, né? O CERT, que é uma organização negra de São Paulo, tem o Prêmio de Igualdade Racial na Educação, que premia experiências com a Lei 10.639. O CERT, hoje, tem um banco de experiências de mais de 2.000 propostas pedagógicas para a implementação da lei. O primeiro ano do prêmio tinha mais de 50% de professores brancos candidatos ao prêmio.
Agora, na 6ª edição, que foi esse ano, esse número se inverteu. Agora são quase 60% de professores negros, em sua maioria mulheres, professoras negras, né? Então, concretamente, somos nós, as mulheres negras, que estão no campo da educação, que estamos fazendo a lei acontecer. E aí, a Lei 10.639, ela traz uma coisa que é uma ação afirmativa que atinge alunos, alunas, professores e professoras profissionais da escola. Porque quando uma professora inscreve uma experiência dela para disputar um prêmio, o que é isso, se não elevação de autoestima? Para uma profissão, inclusive, que é extremamente discriminada, é uma profissão considerada menor. Né? Não é uma ocupação tão valorizada mais, professores. Né? Então, eu acho que esses são aspectos importantes a gente considerar da lei, porque senão a gente fica num discurso de que não foi, não aconteceu, nada mudou e tal, e isso não colabora para a mudança. É preciso que a gente reconheça as conquistas, é preciso que a gente reconheça os sucessos, para que a gente tenha energia para avançar. Né? Se a gente fica só no que não aconteceu, não foi, eu acho que não é muito produtivo. Né? Essa questão de negros vistos como objeto de pesquisa. Novamente, a gente está tendo reações duríssimas sobre a discussão do PL de cotas nos concursos. Né? Alguém se lembra das reações sobre as ações afirmativas para a universidade? Nós tivemos inúmeros pesquisadores brancos que enriqueceram fazendo pesquisa sobre a população negra, que começaram a se pronunciar publicamente contrários às cotas, contrários às ações afirmativas, porque isso significava a pessoa negra sair do lugar de objeto da pesquisa. Então, é claro que, se o meu privilégio está ameaçado, eu vou reagir. Né? E aí a gente está, de novo, tendo isso agora. Eu já vi falas, por exemplo, do procurador do Ministério Público do Trabalho, dizendo concurso é democrático, mas não é igualitário. Né? E aí eu dizia... Como é que é isso? Ele dizia, democrático é, todo mundo pode se inscrever. Agora, justo e igualitário não é. Né? Porque as oportunidades, elas não são iguais. Então, a trajetória das pessoas negras na educação, até chegar num grau em que ela pode se candidatar a um concurso, pesa. Né? E aí, essa discussão do mérito tem tudo a ver com branquitude. Né? Uma das coisas que eu acho que é importante refletir é que as pessoas brancas, eu acho que uma grandes contribuições que as pessoas brancas podem fazer é se expressarem contrárias ao racismo para os seus pares, entende? Quando uma pessoa branca faz falas contrárias ao racismo, isso tem um peso diferenciado em quem ouve, especialmente em relação aos brancos. Muniz Sodré costuma dizer que branquitude é patrimônio, né? É patrimônio. Nascer branco no Brasil é um patrimônio. Né? A gente estava numa discussão com uma pessoa do BID, a Luana Ozemela, e Luana estava discutindo com a gente os ativos da população branca e da população negra, que a gente chama de ativos. Né? Elementos que favorecem a mobilidade, o crescimento, o desenvolvimento da pessoa, favorecem para ela acessar determinadas oportunidades. Né? Então, por exemplo... Eu tenho um sobrinho que está se formando agora em Direito, né? Passou no exame da ordem e tal. É um menino negro de 1,96 m de altura, né? Que está saindo da universidade com 22 anos, formado. Mas quais são os ativos que ele tem para se estabelecer no mercado de trabalho num país que gera a quantidade de advogados que o Brasil gera por ano? Qual é a diferença entre as condições que ele tem e as condições do menino branco, da mesma turma dele, que o pai tem amigos advogados, que ele já tem um escritório de advocacia onde ele vai trabalhar definido antes que ele se forme? Esses ativos, relações familiares, condições econômicas, acesso a ensino de línguas, acesso a intercâmbios, tudo isso que trata da cultura da educação e tal... Esses são ativos que a população branca tem do momento do nascimento. E aí eu estou dizendo o seguinte, não estou dizendo que todo branco nasce rico. Tá? A condição de branquitude é um ativo que é utilizado permanentemente. O trato que o professor oferece na sala de aula, estimular ou não estimular que aquele jovem siga uma carreira. Né? Quantas e quantas vezes a gente ouve jovens que dão depoimentos de que foram desestimulados pelos professores, porque os professores duvidam da capacidade.
do menino negro, da menina negra, né? Então, por que a gente tem hoje, nas áreas duras do conhecimento, uma ausência gritante de negros? As engenharias, a ciência e tecnologia, a computação e tal, né? Então, isso é algo que eu acho que é importante pensarmos. E aí, sim, as pessoas brancas raramente pensam sobre sua condição de branquitude, porque isso é o padrão, gente. Isso é o natural, né? E aí, sobre essa coisa do racismo, essa discussão de sutileza, que é uma discussão muito, né? Ela é muito quente, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre o seguinte: o que tem a ver sutileza com naturalização? Quando eu digo que não costumo concordar com a ideia de que racismo é sutil, porque, para mim, na realidade brasileira, o racismo está naturalizado. E isso não necessariamente quer dizer que é sutil, entende? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante. Concretamente, as pessoas convivem com situações de discriminação, de violência racial todos os dias. Mas isso está naturalizado de tal forma que a pessoa não para refletir. Quando você para no sinal que tem um menino negro oferecendo alguma coisa, muitas das vezes oferecendo para vender, rapidamente você fecha a sua janela assustado, né? Homens e mulheres, né? Como a mulher puxa a bolsa na rua quando o menino negro passa. O que significa para aquele menino esta atitude? O que grau de violência é esse contra aquele menino? Do ponto de vista de que, assim, a pessoa desconfia dele sem saber nada dele, né? E isso a gente faz todos os dias. Então, esse grau de naturalização, que aí eu acho que tem a ver, todas essas coisas estão intrincadas, negação, naturalização, né? E contribuem para que esse racismo brasileiro seja um racismo dos mais perversos, né? Você não enfrenta um problema cuja existência você nega. A negação do racismo impede que o país enfrente e supere o problema, né? Então, eu acho que essas reflexões elas são absolutamente necessárias. Quando você trata do auto de resistência, Yara, eu acho que o PL dos autos de resistência ele tem um potencial extremamente transformador, porque, concretamente, os jovens negros, as mulheres negras, chegam à situação de morte porque a sociedade os violenta ao longo da sua vida e a sociedade é conivente com a ação que causa a letalidade policial, né? A reação das pessoas, na maioria das vezes, quando encontram um jovem negro assassinado é: alguma coisa ele fez. Não sabe nada. Não sabe como foi a situação, quem é esse rapaz, o que aconteceu, não sabe nada. Sentencia, julga e sentencia a morte, né? Então, essa é uma coisa que, inclusive, tem a ver com uma crise de valores muito mais ampla da sociedade, né? Porque a gente tem aí situações de violência contra a criança, então, uma violência geracional muito presente, a violência de gênero e tal. Então, a sociedade brasileira vive hoje um grau de naturalização da violência e da morte que vai para além do racial, mas o racial é o fator mais determinante, né? Vai para além do racial. A gente ainda vive situações que briga de marido e mulher, ninguém bota colher, deixa ela bater porque ela sabe, ela é mãe e tal, ela sabe o que é melhor para ele, tá? Então, essas coisas que são crises de valores muito profundas, né? Eu acho que a gente tem uma outra situação que acho que na fala de Raimilda me vem também essa reflexão, que a gente precisa trabalhar mais do ponto de vista de informar as pessoas sobre os direitos. Muitas das vezes a população não acessa determinados direitos porque ela sequer sabe que esses direitos existem. E isso é mecanismo de opressão, certo? Então, por que é que a gente não divulga largamente a legislação antirracista, os programas que existem de ações afirmativas, tal, porque a população, para exercer seu direito, ela precisa ser informada sobre esses direitos, né? Quando você pergunta por que a CEPIR não estava numa determinada atividade, a CEPIR jamais recusa nenhum convite. Ela precisa ser convidada. Certo? A gente trabalha junto com a SPM, sim, o Proequidade, né? Nós temos sido chamadas muitas e muitas vezes pelas empresas que fazem parte do programa. Eu já fiz muitas oficinas, dezenas de oficinas, de seminários com as estatais, com
governos e tal. Edson Cardoso, lá na CEPI, também já fez várias. A ministra já fez palestras em grandes encontros das estatais e tal. Nós nunca recusamos, porque essa é a tarefa. Essa é uma das nossas principais tarefas, né? Fazer essa discussão, trabalhar a partir do convencimento das pessoas sobre a importância da questão racial, né? Mas é isso, não é em todos os momentos que a gente é convidado a estar, assim como também há espaços que ainda não estão abertos para essa discussão, né? Ainda há, quando se junta a questão de gênero e raça, a tendência é que o foco, a luz esteja no gênero. A tendência é essa. Hoje, praticamente não se questiona política para mulheres mais. Mas quando você fala em política para a população negra, a reação normalmente é outra, né? Então, acho que aí tem um caminho que a gente precisa fazer, né? De maneira geral, são esses os comentários que eu gostaria de fazer, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem, né, e que perpassa o conjunto das políticas é que nós precisamos chegar numa situação em que o racismo não seja mais o fator determinante sobre qual lugar a pessoa deve ocupar na sociedade. O racismo não pode me dizer qual é o meu lugar, entende? E aí, a pessoa que me discrimina, ela está se utilizando disso para me colocar no lugar que ela acha que eu pertenço, né? E isso é o que eu acho que é uma das coisas mais perversas da característica do racismo no Brasil. O racismo no Brasil faz com que as pessoas negras duvidem de si mesmas, duvidem da sua condição de ocupar determinado lugar. Quem decide meu lugar na sociedade sou eu, a partir da minha condição de mulher, a partir da minha condição de negra e tal. O máximo possível que a gente possa expressar essa concepção de qual é o nosso lugar, né? Isso é que é fundamental, né? Então, acho que espaços como esse são importantíssimos, né? Agradeço o convite, né? Parabenizo a Procuradoria da Mulher aqui do Senado por isso, parabenizo essa casa, que é uma casa fundamental. A gente está nesse processo da discussão do PL de cotas e nós estamos contando com a Câmara de Deputados e com o Senado, né, no apoio a essa iniciativa, né? E já me despeço também, a gente já alcançou... Mas antes que você se despeça, olha só, nós tivemos 2 participações até o momento de pessoas de fora. Então, a gente tem aqui uma participação do José Carlos, de São Paulo, só que eu vejo que ele se estendeu um pouco além, né? Então fica difícil até para a gente poder transformar isso numa pergunta objetiva que vocês possam responder. Esse dado está na internet, não é, Isis? No Facebook do Alô Senado, que é justamente a central de relacionamento do Senado Federal com o cidadão. Então, a outra participação de Eda Lima. Então, na verdade, ela está emitindo uma opinião, não é? Uhum. Ela está reiterando algo que já foi dito aqui, que muitos preconceitos, enfim, muitos danos, na verdade, não são exclusivamente direcionados à mulher negra, mas também a às mulheres de um modo geral. Então, isso eu acho muito bom, que prova que a gente está sendo assistido, né? E prova que estamos apenas iniciando um trabalho que ainda pode e será certamente ampliado, fortalecido, aprimorado, e todos podem contribuir. Eu me senti muito honrada de participar desse momento, né? Eu não faço parte diariamente da equipe da Procuradoria, mas, enfim, agradeço imensamente a participação de vocês e espero que este seja o primeiro de muitos debates de alto nível e alta qualidade, como que foi hoje. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo também e os que estão aqui presentes. Um bom dia.